Olá pessoal, aqui é o professor Emerson Bisco e nesse vídeo vou falar um pouco sobre como calcular o prazo, como calcular o tempo de uma operação financeira, né? Pode ser tanto uma aplicação como um empréstimo, etc. Tá? Então eu vou abordar primeiro como que faz isto na fórmula, né? Que eu acredito que o tempo é o cálculo um pouco mais difícil quando aplicado na fórmula, e depois na calculadora HP12C, que é muito mais simples, né? Muito mais fácil, tá? Então vou tomar como base esse enunciado aqui, ó. Se um valor de 4.094,50 aplicados por um determinado período a uma taxa de 4% ao mês resultou em um montante de 6.555,43, qual foi o tempo que ficou aplicado este montante? Bom, então tomando a fórmula básica lá dos juros compostos, novamente eu vou fazer a substituição dos valores nela e a gente vai cair novamente numa equação aí de primeiro grau, só que um pouquinho mais complexo, né? A gente vai precisar aplicar o conceito de logaritmo, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui como ficaria isso na fórmula. Bom, aqui na fórmula, né, convencional do montante, como eu já disse em outros vídeos, eu prefiro utilizar sempre uma única fórmula, né, para não ficar aquele monte de fórmula e acaba confundindo quem não tem muita experiência, muita habilidade, né, em ficar analisando que fórmula que tem que utilizar. Então, montante igual a capital que multiplica 1 mais i elevado a n. Montante meu 6.555,43, capital 4.094,50, o tempo eu não sei, que é o n, e 4% ao mês. Bom, substituindo aqui na fórmula, eu tenho, né, 6.555,43 no montante igual a 4.094 vezes 1 mais 0,04 elevado a n. Né, a grande dificuldade nessa fórmula é esse n exponencial aqui, ó. Na hora de destrinchar isso aqui, eu preciso aplicar o conceito de logaritmo. Então é um pouquinho mais difícil, né? Mas uma vez que você entender isso, você vai verificar que é bem fácil. Então, fazendo as continhas aqui, né? Passei o 4.094,50 para o outro lado na função inversa, ele estava multiplicando, eu passo dividindo. Então, 6.555,43 dividido por 4.094,50 igual a 1 mais 0,04, 1,04. Já fiz a soma aqui elevado a n, ok? E aí eu faço a divisão, eu tenho, né, a divisão de 6.555,43 por 4.094,50, 1,601033093 igual a 1,04 elevado a n. Posso até tirar o parênteses aqui porque eu não tenho mais nada para resolver, tá? Então, agora, o que eu preciso fazer? Né? Eu precisaria passar 1,04 para o outro lado com uma função inversa do exponencial, que seria a raiz quadrada. Mas o problema... Raiz quadrada não, raiz, né? Só que o problema é como o n, eu não tenho como definir que raiz vai ser quadrada, cúbica, quarta, porque o n é uma incógnita, né? Então, como eu não tenho como fazer isso, o que eu preciso fazer? Eu vou passar ele para o outro lado dividindo, só que eu vou precisar tirar o logaritmo dos dois números. Então, eu vou tirar, né? O n vai ser igual ao logaritmo, né, o log de 1,601033093 dividido pelo logaritmo de 1,04, perdão. Então, como que eu faço isso na máquina? Na HP12C é bem fácil, ó. Indo aqui, ó, na HP eu tenho 1,60, não lembro tudo de cabeça, 10.33093, 10.33093. Tem uma função aqui, ó, que fica debaixo desse percentual T aqui, que está em branco na sua HP, ó, ln. Esse camarada aqui é o logaritmo na HP12C, tá? Então, você digitou o número, basta você chegar aqui, apertar o G e apertar essa tecla, né, que vai acionar a função azul, que é a ln de logaritmo. E aí eu tenho o logaritmo de 1,60, que é esse 0,4706491407. Então, deixa eu anotar ele aqui. Eu acredito que eu não coloquei, eu já coloquei o resultado direto, mas você vai ter um pouco de dificuldade. Então, deixa eu colocar ele aqui, ó, 0,47 0649 104 dividido por, opa, deixa eu colocar o n aqui, n igual, né, log de 1,04. Então 1,04
eu quero o logaritmo G, ln 0,03922, 0,03922, 0713. Bom, agora é só fazer a continha de divisão que você tem aí o valor do seu n, né? N igual, voltando aqui na HP, como eu já estou com esse valor na tela, deixa eu ver quem está do outro lado, é o 0,47, né? Então, é só eu apertar o dividir, que aí eu vou ter o valor aqui exato, ó, de 12, né? Então, 12,0000. Esse 1313 aqui você pode desprezar que é em função de arredondamentos que nós utilizamos nos valores de capital, né? Provavelmente, se você calcular, utilizar o capital e calcular o montante, né, tendo tempo, você vai ver que vai dar 6.555,43 e mais alguma coisa. Como a gente arredondou para 43, porque nossa moeda, centavos dela são somente 2 casas depois da vírgula, né? Então, provavelmente impactou nessa pequena diferença aqui, que pode ser desprezado, né? É uma coisa bem pequena. Eu tenho aqui 12, então N igual a 12. 12 o quê? Se eu utilizei a taxa ao mês, o meu 12 vai estar refletindo o tempo ao mês. Então, 12 meses ou, né, um ano. Então, bem fácil, né? Não tem muito segredo. A única coisa que você tem que se atentar é que na hora que chegar nesse ponto aqui de ter que passar, né, o que estava dentro do parênteses de 1 mais i elevado a n, né, você vai passar ele para o outro lado dividindo normalmente, só que você vai ter que extrair o log dos dois números que estiverem envolvidos na conta, né, seja ela qualquer que seja. Nesse caso aqui, eu tinha 1,6010333093 e 1,04. Extraí o log dos dois e aí cheguei no tempo, ok? É bem fácil, né? Só um pouquinho, parece um pouco complicado, mas com uma máquina na mão isso aqui é bem fácil. Você montando aqui a fórmula certinho, né? Substituindo os valores na fórmula certinho, não tem o porquê errar. Agora aqui na HP12C é muito mais fácil, né? Então, basta eu alimentar aqui as teclas financeiras e eu vou pedir o N, lembrando novamente para vocês não esquecerem de colocar aqui, ó, o Czinho, né, de juros compostos para não ter problema, ok? E aí você consegue calcular muito mais fácil, né, do que utilizar a fórmula. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na HP que ela está um pouco fora de quadro. Então vamos lá, ó. 4094,50 é o meu valor presente, né? PV. Aí eu tenho 6.555,43. 6.555,43. Ele é meu FV, ó. Só que tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui com HP, porque HP, quando você utiliza as teclas financeiras, ela utiliza o critério de fluxo de caixa, ou seja, se você colocou um valor positivo em uma tecla, a hora que você pede outra, ele vai dar negativa essa saída. Como eu estou alimentando, né, o PV e o FV, eu não posso colocar os dois positivos ou os dois negativos, que vai dar conflito, ela dá um erro. E eu já mostro esse erro para vocês. Então, se eu coloquei o PV positivo, eu tenho que colocar o FV negativo aqui, tá? Senão ela vai dar um erro. E eu já mostro para vocês. 4% a taxa, né? A hora que eu aperto o N, ela vai me dar o tempo, ó, 12 meses, certinho, né? Ela até faz o arredondamento, ok? Então é bem facinho. Só a título de curiosidade, para terminarmos esse vídeo, 6.000, deixa eu começar 4094, né? Melhor, 4094 e 50. É o meu PV. E 6.555,43, né? Vou colocar positivo aqui para você ver o erro que vai dar. Coloco positivo também, 4i. Aí a hora que eu aperto o N, ó, ela apresenta esse error 5, error 5, né? Em função disso, tá? Então, essas três teclas aqui, a partir do momento que você alimenta duas delas, com números, então um tem que ter o sinal inverso ao outro, né? E aí tanto faz a ordem, pode ser o PV negativo, o FV positivo, ou FV negativo e o PV negativo, desde que sejam contrários cada um deles, tá? Isso também é válido se eu utilizar essa tecla PMT, mas aí ainda a gente vai verificar como é que funciona. Para que serve, né? O PMT vai servir para calcular valor de parcelas, né? Quando você pega um empréstimo, financiamento, calcular valor de parcelas, ok? Mas utilizando qualquer uma dessas
três teclas, né, no qual você tiver que utilizar alimentar duas ao mesmo tempo para pedir ou a taxa ou o tempo, então obrigatoriamente uma tem que ter o sinal inverso da outra, ok? Bom, então era isso, é bem fácil calcular o tempo aqui, tanto na fórmula, né, como na HP2C, e te espero aí no próximo vídeo. Até mais.